A ventosa para a dor lombar faz sentido cientificamente? Nesse vídeo, vamos ver o que os artigos de mais alto impacto e de grande relevância diz sobre o uso da ventosa em relação à dor lombar. E eu vou começar com essa meta-análise de 2024. Essa meta-análise avaliou diversos artigos de ensaios clínicos randomizados, aleatorizados, onde participaram 921 voluntários. E o que foi que eles verificaram? Eles verificaram que o uso da ventosa terapia, apesar de que nas primeiras semanas de tratamento, surtiram algum efeito positivo, esses efeitos não se validaram, eles não conseguiram manter uma qualidade da melhora da dor por mais período. E essa melhora não foi o suficiente para superar o grupo placebo. Nesse segundo artigo, é um ensaio clínico triplo cego. O que foi que eles fizeram? Eles avaliaram dois grupos, né? Se é um ensaio clínico, ele vai avaliar dois grupos. Tem um grupo intervenção e o grupo placebo. E o que foi que eles observaram? Eles observaram que a ventosoterapia ela não teve um efeito superior ao grupo placebo em relação à dor lombar crônica, ou seja, mostrando também que a ventosoterapia ela é ineficiente ao ser utilizada na dor lombar crônica. Se o uso da ventosa empata com o uso do placebo, isso mostra que se a gente não fizer nada, vai gerar o mesmo efeito do que o tratamento que a gente está testando. Nesse artigo, eles observaram o uso da ventosa em uma dor lombar inespecífica e persistente, onde também a ventosa não conseguiu superar o grupo placebo. E o que concluímos com isso? Concluímos que os artigos nos diz que o uso da ventosa na dor lombar, ela não consegue superar o placebo. Mas, quando a gente vai avaliar e observar o que a medicina chinesa nos diz em relação ao uso da ventosa e a lombalgia, a gente vê que a teoria da medicina chinesa está de acordo com o que os artigos dizem. Isso porque a ventosa é um recurso melhor para tratar, tem mais eficiência para tratar os excessos, sendo que devemos lembrar que a região lombar ela sofre a influência do rim. E o rim é um órgão que sofre pela sua característica de deficiência. Então, como vamos utilizar um recurso que é melhor para o excesso, para uma região que naturalmente ela sofre por deficiência? Então, para o alívio da dor lombar, não recomendamos o uso da ventosa. E sim, o que é que os artigos preconizam é que o exercício bem orientado e bem executado é o que traz o melhor resultado para esses pacientes. Se você gostou desse vídeo, achou esse conteúdo interessante, curta e compartilhe. E siga o nosso canal para ter acesso a conteúdo de valor assim como esse. Te vejo no próximo vídeo.